Eu venho hoje falar sobre a questão da boa-fé na tributação. Eu diria o dever de boa-fé na tributação. E eu vou me limitar ao dever do Estado que ele tem de agir perante o contribuinte com lealdade, com boa-fé. Eu trago para vocês, não vou aqui ler, mas eu sugiro a leitura de um clássico livro de Klaus Tieck, chamado A Moral Tributária do Estado e do Contribuinte, onde ele levanta uma série de aspectos que, de alguma maneira, configuram esse dever da boa-fé do Estado. Ele fala dos aspectos legislativos, da administração tributária, dos tribunais julgando casos tributários, inclusive em relação a aspectos orçamentários. Eu vou pular essa parte. Já foi dito aqui também em relação à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Também em palestras anteriores tratou-se disso. E eu vou, com todas as vênias, divergir daqueles que restringem a interpretação das normas, sobretudo aquelas previstas no artigo 23, 24 e 30. Todos esses dispositivos, de uma maneira ou de outra, eles buscam tutelar a legítima expectativa do contribuinte. E eu indago, por que interpretar de maneira restritiva uma normas, 3 dispositivos que garantem a segurança jurídica? Será que o Brasil, com todas as mazelas que ele tem, com todas as dificuldades no nosso sistema tributário, não precisa de segurança jurídica? Então, essas 3 normas inseridas no início desse ano, em abril desse ano, elas vêm em boa hora. Em boa hora até porque nós não precisávamos, às vésperas da nossa Constituição completar 30 anos, nós não precisávamos estar tendo esse tipo de debate. Eu diria da falta de lealdade, da falta do dever da boa-fé do Estado para com o cidadão, para com o contribuinte. Então, eu tenho para mim que esses 3 dispositivos, eles merecem sim serem interpretados de maneira ampla, de maneira que imponha a administração, e eu me refiro à administração, mas também ao legislativo e também ao judiciário. Em relação ao judiciário, e aqui é muito comum se dizer que o judiciário é moroso. De fato é. De fato é moroso. E eu faço a minha culpa. Mas eu justifico. No meu gabinete, eu tenho 6.000 processos para julgar. Eu recebo diariamente inúmeros advogados, todos eles pedindo preferências no seu julgamento. Eu tento atender na medida do possível, mas eu tenho 6.000 processos tributários para julgar. Isso é um fato também decorrente da Constituição de 88, que deu amplo acesso à justiça e garantiu inúmeros direitos ao cidadão, estabeleceu deveres para o Estado, mas o que eu percebo, e eu posso falar isso para vocês de cadeira, eu já fui advogado de empresa, eu já fui advogado de escritório, eu já fui procurador da Fazenda Nacional e hoje eu estou do outro lado da bancada e consigo de alguma maneira ter a sensibilidade em relação a essas dificuldades todas. E sou também contribuinte. E um dos exemplos que eu vou citar aqui
é em relação a mim como contribuinte. Senhores, eu percebo que a falta deste dever de lealdade, especialmente em relação à administração tributária, especialmente em relação a uma série de cobranças que são indevidas e o contribuinte busca se socorrer no judiciário, não precisavam existir se a administração tivesse um pouco mais de zelo e na interpretação das normas que fazem a incidência tributária também buscassem interpretar de maneira a garantir segurança jurídica, garantir que o contribuinte tivesse o seu direito a ser respeitado, e isso tudo, de alguma maneira, abarrota o judiciário, sim. E eu trago aqui alguns exemplos. De um lado, eu percebo que as fazendas públicas, em geral, e as procuradorias, e não vou me limitar apenas à Fazenda Nacional, embora possa confortavelmente falar, e tenho aqui o Dr. Giotti para me interpelar quanto quiser, mas eu percebo que falta um pouco desse dever de lealdade com defesas de assuntos que já estão pacificados na jurisprudência, mas ainda assim se tenta recorrer, contestar, impugnar de teses absolutamente superadas. Me vem à mente um caso recente que se tornou repetitivo da Fazenda buscar interromper a prescrição intercorrente nas execuções fiscais, lá do artigo 40, com pedidos de busca de bens que são pedidos infrutíferos. E tentava-se, então, com esses pedidos, inúmeros pedidos, eternizar uma execução fiscal. Recentemente, o STJ estabeleceu que os pedidos infrutíferos não interrompem a prescrição. Por outro lado, inúmeras execuções fiscais que já nascem sem sucesso. Eu busquei o relatório em números do CNJ e no relatório consta que quase 40%, 38% de todos os processos que tramitam no judiciário brasileiro, 38% são execuções fiscais. Muito bem. E as execuções fiscais, elas têm um prazo, um tempo de andamento médio de quase 10 anos. 9 anos, 9 meses e 16 dias. Ela tem um congestionamento no judiciário com um percentual de 91%. Muito bem. E eu fui além. Eu também busquei no relatório do IPEA que 1/3 das execuções fiscais são frutíferas. O que significa dizer que 2/3 das execuções fiscais são infrutíferas. Ou seja, elas são ajuizadas já após uma série de trâmites administrativos onde se não conseguiu recuperar o crédito fiscal. E ela é ajuizada, não se consegue muitas vezes encontrar o devedor, não se consegue muitas vezes bens a garantir a execução fiscal e, portanto, 2/3 delas, desses 38% de processos que tramitam no Brasil inteiro. Execuções fiscais federais, estaduais, municipais. E aí, eu fui, ainda no relatório números do
do CNJ, identifiquei que no ano passado, 2017, o custo de funcionamento do Poder Judiciário brasileiro, os 3 níveis, foi de 90 bilhões. Eu fiz uma conta. Disso eu tirei 38%, que são execuções fiscais, e vejam bem, só execuções fiscais. Não estou falando de todos os outros processos, mandado de segurança, assim, declaratória, anulatória, onde se discute questões tributárias também. Aliás, a pujança da matéria tributária nos tribunais é tanta que 30% das repercussões gerais são tributárias, 20% dos repetitivos são tributários e 30% das súmulas vinculantes são tributárias. Muito bem, eu fiz a conta, 38%, depois tirei 1/3, 2/3 dos 90 bilhões, e encontrei a ínfima soma de 24 bilhões de reais por ano em execuções fiscais inúteis, ou que não foi o contrato devedor, ou que não há bens para garantir, ela vai nasce e ela morre sem sucesso. Já se sabe que ela não terá sucesso. E aí eu pergunto, onde está o dever de lealdade das fazendas públicas em movimentarem o Poder Judiciário, que acaba se tornando moroso, portanto, com processos que são inúteis? Já foi dito aqui que há que se buscar novas formas de cobrança do crédito tributário, porque aí o dever de lealdade e de boa-fé, atingindo o contribuinte, se dá por algumas vias. Primeiro, abarrotando o judiciário. Segundo, gerando um custo imenso. Faz a conta, 24 bilhões nos últimos 10 anos, gastou-se quase 250 bilhões de reais com processos que são movimentados no Poder Judiciário de maneira inútil. E aí, muitas vezes eu tenho casos importantes, complexos, que muitas vezes eu não consigo dar o tempo adequado para analisar aquela determinada questão, porque eu vivo num mar de processos onde boa parte não são efetivamente necessários. Então, essa questão de defender processos e teses que já foram superadas é uma questão que me chama a atenção. De fato, aí eu tenho que parabenizar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que vem adotando uma série de práticas avançadas, no sentido de ter pareceres que autorizam não recorrer de determinados assuntos, até de não ajuizar de determinadas execuções, e hoje em dia estão criando um modelo de rating dos créditos, buscando identificar quais que são recuperáveis e quais não são. De fato, é louvável a iniciativa, mas eu pergunto, por que não desiste de todos os outros que estão tramitando? Eu fiz um teste no meu gabinete, eu peguei execuções fiscais, eu selecionei 70 execuções fiscais que foram ajuizadas antes de 2000, portanto, execuções fiscais com 18 anos, pelo menos. Selecionei execuções fiscais entre 20 mil, porque abaixo de 20 mil já podem desistir, mas muitas ainda estão tramitando e nós temos que provocar a desistência, entre 20 e 100 mil reais. Mandei para a PFN com 10 itens onde eu demonstrava que não havia interesse na continuidade do processo. Porque era antigo, porque o valor não era representativo, porque não tinha bens em garantia, inúmeros aspectos, e me voltavam dizendo que eu não tenho autorização para desistir. E aí, onde está a lealdade processual? Onde está a lealdade com o orçamento público, com o cidadão? Mas isso é apenas um aspecto a latere. Eu já estou recebendo papelzinho, ainda nem entrei nos casos concretos. Eu vou tentar sintetizar alguns.
Todos vocês sabem da postura do Supremo Tribunal em relação à modulação de efeitos, e cito a ADI 4481, onde se modulou efeito, protegeu o contribuinte quando ele tinha o benefício fiscal concedido, o benefício não atendia às regras, inclusive constitucionais, não era aprovado no CONFAS, e perdendo o benefício, ele acabava sendo punido com uma série de cobranças. O Supremo, ao julgar a inconstitucionalidade, vem garantindo que o assunto fica modulado. Eu pergunto, precisava disso? Outro ponto, outro julgado, no caso do STJ, de ISS. O decreto 406, antiga legislação de ISS, estabelecia que a base de cálculo do ISS podia ter a dedução dos materiais envolvidos em relação a serviços de construção. E alguns municípios, sobretudo em São Paulo, estabeleceram, não formalmente, mas com a prática, a tributação em 40%, deduzindo 60% como uma média que identificou-se como a média que poderia ser deduzida. Num dado momento, os municípios disseram, não tem norma legal, eu vou te tributar por 100%, inclusive. Para trás, o STJ veio dizer, tudo bem, mas é daqui para frente. Eu tive alguns casos lá no tribunal, no TRF, da segunda região, que também envolvem a questão da segurança jurídica, da confiança legítima do contribuinte, esse dever de lealdade, de boa-fé que a Fazenda Pública deve ter perante o cidadão. E eu vou citar aqui alguns casos. Um deles, recentemente julgado, era uma empresa de petróleo, onde ela buscava se enquadrar no regime do reperto para ter aqueles benefícios, e, à época, havia exigência de uma fiança. E, então, a controladora ofereceu uma fiança para a sua controlada. Veio a Receita e disse, não pode. Há uma confusão patrimonial entre fiador e afiançado. Não obstante, havia uma instrução normativa dizendo que qualquer pessoa jurídica podia conceder garantia, fiança para qualquer outra, e havia no manual do Repetro a previsão mais explícita ainda, eu trouxe ela aqui, mas basicamente trazendo essa ideia. A Fazenda Nacional, com todas as vênias, insistia em defender, e essa era a apelação que nos veio, em defender essa tese que acabou sendo superada no nosso tribunal. Temos também um caso que eu julguei recentemente, que foi em agravo. O instrumento era um time de futebol do Rio de Janeiro, que aderiu àquele parcelamento Profut. Ele tinha 4 execuções fiscais. Ele tinha um depósito de algumas dezenas de milhões em uma execução fiscal. Ele aderiu para parcelar, a Fazenda aceitou o parcelamento. Não obstante, ele ainda tinha outras execuções que não se enquadravam dentro do modelo, e a regra do Profut você só vai continuar aqui no parcelamento se você tiver regularizado e não tiver nenhuma outra cobrança. E aí a ideia desse time de futebol era pegar o valor que ele tinha em depósito naquela grande execução fiscal que foi parcelada e pagar as demais. Numa lógica bastante simples. Ora, se a Fazenda aceitou que eu parcelasse a minha dívida, eu vou poder usar aquele dinheiro onde eu quiser. Bastante razoável o pleito. Mas a Fazenda, não. Ela disse, tem que usar esse dinheiro para quitar já as parcelas
do quanto esse recurso for suficiente. Me veio a questão e eu disse, não, vamos pagar todo o resto, porque qual é o interesse da Fazenda? Recuperar o crédito. Olha, a Fazenda aceitou o crédito em parcelamento. Então, o contribuinte pode usar esse dinheiro para se organizar, no caso, para quitar as demais execuções fiscais. Eu concedi a tutela, mas infelizmente ela não pôde ser realizada porque já tinha sido convertido em renda e já estava tudo, a boa parte quitada, e o contribuinte, enfim, acabou sendo excluído do programa de parcelamento. Eu dou também, eu ia trazer alguns outros exemplos, ela já levantou vários papéis ali. Eu vou dar o último exemplo, e aqui, de um assunto controvertido, o assunto, não a parte tributária. Nós, juízes, já há alguns anos, recebemos controvertido auxílio moradia, independentemente se é legal ou ilegal, se é moral, se é imoral, se o salário de um juiz é também adequado. Não vou entrar nessa série. O fato é que já há quase 5 anos, os juízes, todos os juízes de todo o Brasil, recebem essa verba. E essa verba sempre teve natureza indenizatória. Todos os juízes, eles lançavam na sua declaração de imposto de renda naquele campo de rendimentos de natureza indenizatória. Foi assim no primeiro ano, foi assim no segundo ano, foi assim no terceiro ano, foi assim no quarto ano. Nesses anos todos, o que o órgão tributário fez? Ele homologou. Ele devolveu, fez restituição para quem tinha restituição. Portanto, ele aceitou uma determinada tese. Ele vinha indo com essa tese, porque ele vinha homologando as declarações, ele vinha restituindo para quem tinha que restituir. Só que, na segunda-feira dessa semana, todos nós recebemos uma cartinha super delicada, dizendo: senhor magistrado, Vossa Excelência recebeu nos últimos anos auxílio moradia, nós vamos conceder até o dia 10 de outubro prazo para Vossa Excelência ajustar as suas declarações. Do contrário, multa de 75%, etc. Bom, agora todos os advogados, todos os juízes federais certamente vão procurar vocês, advogados, para nos defender de um procedimento que, com todas as vezes, a Receita vem indo, vem atuando. Não houve simplesmente uma inércia que você pudesse configurar que tinha tempo para homologar aquele lançamento. Ela vinha restituindo, ela vinha homologando expressamente. Então, esse é mais um exemplo da falta de lealdade, dever de boa-fé que o Estado tem que ter como contribuinte. Nós já temos uma carga fiscal elevada. Já temos uma série de obrigações acessórias, como já foi apresentado aqui. O nosso sistema tributário é um grande emaranhado. As empresas, os investidores fogem porque não sabem o que vai acontecer ano que vem. E, portanto, esse dever de lealdade, dever de boa-fé, preservação da confiança legítima, librogar, venire contra facto próprio, de alguma maneira, nesses 30 anos que a Constituição está a completar, penso que nós, como sociedade, deveríamos buscar amadurecer. Eu tinha muito mais a falar, mas enfim, o tempo se esgotou. Eu só tenho a agradecer a participação
nesse evento, agradecer a atenção de vocês, agradecer participar dessa mesa tão honrosa. Muito obrigado, boa noite.